Bom, se ficarem comprovadas essas novas denúncias aí do Mauro Cid, o que acontece, a previsão legal para isso no Código de Processo Penal é expressa: prisão preventiva. O que acontece é que no curso do processo, ninguém, a princípio, pode ser preso até o tal trânsito em julgado. Isso nós sabemos. É típico da nossa democracia. A questão é que existem proteções, cautelas processuais, para fazer com que o processo possa atingir o seu objetivo. Se o réu tenta fugir, por exemplo, é possível a prisão preventiva. Mas se ele, por qualquer meio, tenta interferir para atrapalhar, para atravancar ou para produzir efeitos negativos na marcha do que se chama de instrução processual, que é a produção de provas, a consequência legal para isso é a prisão preventiva. Fica preso durante o processo para evitar que isso se concretize. Então, é preciso respeitar o processo. E o processo, ele não é indefeso. Existem mecanismos legais para a proteção do processo judicial. Então, se ficar comprovado o que foi dito por Mauro Cid, é possível, sim, que o Supremo aprecie um eventual pedido de prisão preventiva. É para isso que existe essa providência. Alguém que tenta interferir na marcha do processo, tenta interferir na instrução processual, pode ser detido. Aí tem um detalhe importante, né? Porque o Mauro Cid disse que a abordagem aos seus familiares para tentar deter a delação foi feita por dois personagens, o advogado Paulo Costa Bueno e o ex-secretário de comunicação do Bolsonaro, o Fábio Weingarten, que também é advogado e que atuava como advogado em nome dele, né? O que eu lhe pergunto é, o Alexandre Moraes mandou, inclusive, a Polícia Federal ouvir esses dois personagens. No caso de evoluirmos para uma prisão preventiva, a decretação ou o mandado de prisão alvejaria apenas esses personagens ou também o Bolsonaro, que é ou seria beneficiário de uma eventual obstrução. Nós estamos falando aqui de algo que já resultou na prisão do Braga Neto, foi preso preventivamente sob acusação de obstrução de justiça. Mais recentemente também foi em cana o coronel Marcelo Costa Câmara pela mesma razão. E quem tinha entrado em contato com o Mauro Cid não foi o coronel Marcelo Câmara, e sim o advogado dele. Mas o Alexandre Moraes mandou prender o coronel. Pode-se obter aqui, a partir dessas revelações, a eventual prisão preventiva do Bolsonaro ou não? Para ele responder, a gente vai para o intervalo, mas ele responde isso no YouTube, canal do UOL no YouTube. A gente segue para lá. Vai lá. O senhor falou que cabe aí uma eventual prisão. Prisão de Bolsonaro nesse caso? Exatamente, porque os advogados, o advogado ele age em nome de. Você constitui um advogado para atuar em sua defesa num processo criminal, como no caso, ele vai praticar atos em seu nome. Você outorga um mandato. Essa pessoa age em seu nome em busca dos seus interesses. Aí, isso vale só para uma petição feita? Não, para qualquer ato praticado como advogado em favor daquele réu. Mas podia ser que o advogado tivesse agido ao arrepio contra a vontade do réu que ele defendia. Aí compete a esse demonstrar isso. Ora, eu não o autorizei, pelo contrário, quando soube, repeli imediatamente, desconstituí o mandato desse advogado, porque não me serve como patrono, nomeei outro advogado para me defender no processo. Com gestos concretos, o réu demonstra que não tinha conhecimento e que esse ato se deu à sua revelia contra a sua vontade. Então, isso tudo precisa ser apurado, precisa ser visto, porque, sim, o ato praticado pelo advogado é um ato do próprio réu, a não ser que ele prove que houve desrespeito ao mandato outorgado, que houve atividade prestada, atitude tomada contra a vontade do outorgante daquele mandato. Então, sim, pode-se chegar ao Bolsonaro, além de eventuais consequências para os próprios advogados. Veja bem, eu não quero ser aqui leviano de dizer que isso aconteceu e que deve haver punições aí, responsabilizações ético-disciplinares ou até criminais contra quem quer que seja. Mas se isso ficar comprovado, a lei
prevê diversos desdobramentos gravíssimos para isso. Mas essa decretação pode acontecer, doutor Marlon, a qualquer momento pelo próprio Alexandre de Moraes, ou ela tem que ser provocada de alguma maneira? Ela pode ser de ofício, sim, na medida que já estiverem nos autos elementos que demonstrem eventual tentativa de obstrução da justiça, já basta para que seja tomada a decisão. A prisão preventiva ela pode ser tomada por requerimento do Ministério Público ou de ofício, ou seja, independentemente de outra provocação externa. É isso, nossa, muito forte aqui a declaração. Ô, Josias, só segura um pouquinho, a gente está retornando agora aqui para quem está conosco na TV. Acho que já voltamos, né? Já voltamos com quem estava na TV também. Agora estamos todos aqui. Vamos... Não, ainda não voltamos. Estamos voltando ainda, Josias. 5, 4, 3, 2, 1. A gente faz a contagem ao vivo aqui, é isso. Estamos de volta para quem está conosco na TV e também pelo YouTube. Temos mais 2 minutinhos de programa. Vai lá, Josias. Então, rapidamente, essa imposição de prisão preventiva, o Braga Neto foi preso preventivamente, está numa unidade militar. Pelas gradações previstas no Código de Processo Penal, isso poderia ser uma prisão domiciliar com tornozeleira, ou tem que ser, caso se comprove a interferência no processo, a tentativa de obstruir o processo, teria que ser a prisão numa unidade prisional, num quartel e tal. Pode ser em casa, não? Não, a princípio não. A prisão domiciliar é uma exceção que é reservada especialmente para casos que envolvem questões de saúde, especialmente. As prisões elas se dão em prisões oficiais. Estamos falando de um ex-presidente da República que certamente seria preso, caso isso acontecesse, numa unidade de maior segurança, como um quartel, por exemplo. Não há problema nenhum. Há uma cautela a ser tomada. A prisão comum acontece para qualquer um, inclusive para generais ou quem quer que seja, ou ex-presidentes, em caso de uma sentença condenatória transitada em julgado. Não existe prisão especial após o trânsito em julgado. Aí iria para uma prisão comum, como uma penitenciária como a Papuda ou outra do gênero. Mas durante a marcha processual, a cautela determina que se assegure uma prisão num ambiente de maior segurança, como, por exemplo, uma sala do Estado-Maior das Forças Armadas ou algo congênero.